Fala galera, estamos ao vivo para mais uma live. Hoje não é live de treino, né? Como você pode ver, eu não estou de regata nem nada disso. É uma live de tira dúvidas. Eu vou responder a minha caixinha de perguntas ao vivo, como eu tinha prometido para vocês. E no final da live aqui, eu vou contar a novidade sobre a próxima quarta-feira, sobre o nosso próximo treino em casa, que já tem o tema, já tá rolando aí uns anúncios, talvez até vocês já devam ter visto por aí, mas quem tiver aqui na live agora vai saber o que vai acontecer, e aí amanhã nos stories eu vou começar a falar do que a gente vai fazer na próxima quarta, beleza? Já deixa eu pegar aqui a primeira pergunta, que eu vou começar pela ordem, que é esta aqui primeiro. Agora já entrou a notificação ali, da Lainara. Qual o melhor exercício para ganhar massa muscular? Lembrando que eu não falo muito de ganho de massa muscular aqui, porque o foco do meu tema, do que eu gosto de falar, e o que eu falo é emagrecimento, mas massa muscular tem tudo a ver com emagrecimento, porque quando uma mulher ela ganha massa muscular, provavelmente ela vai emagrecer. Então há grandes chances dessa mulher emagrecer. E para a gente começar a entender esse negócio de massa muscular, ou qual que é o melhor exercício, a gente precisa entender como acontece esse negócio no nosso corpo, como é que é feito esse ganho de massa muscular. E aí a gente começa a entender por que, por exemplo, pedalar, correr na esteira, caminhar, não é praticamente impossível se ganhar massa muscular, ou dificilmente você vai conseguir ganhar massa muscular fazendo esse tipo de exercício, beleza? Porque acontece o seguinte no nosso corpo, ele trabalha mais ou menos numa forma, como se fosse, como é que eu posso dar um exemplo? É como se fosse um blindado de um carro. Imagina, sei lá, eu nunca tive um carro blindado, mas dá pra gente tentar imaginar aqui. Imagina lá que o músculo tem uma blindagem lá para um calibre X de arma. E aí você vai lá, começa a treinar, é como se você desse um tiro naquele calibre. E aí supondo que é um calibre menor, assim, 22. Aí você começa a treinar e aí você vai lá dar aquela porrada, dar o tiro. Daí o corpo ele fala assim, putz, não tô conseguindo aguentar mais esse treino aqui, esse tiro, eu preciso ficar mais forte. Aí ele começa a aumentar de tamanho. Aí você continua treinando, dá mais porrada nele. Daí ele começa, opa, tem que ficar maior. E aí ele vai aumentando de tamanho para suportar a carga de treino. Então, basicamente, é isso que acontece no corpo. E por isso que a massa muscular ela vai aumentando, porque ele é uma defesa mesmo do próprio organismo. Ele não vai suportando essa carga, ele vai tendo que aumentar de tamanho para ficar mais forte, suportar mais carga, e assim vai indo. E qual que é a diferença de um exercício na bike, um exercício de caminhada, de corrida? Por que a gente não consegue aumentar a massa muscular, não consegue ganhar mais músculo fazendo corrida, pedalando, e só com exercício de força, só com exercício, seja de musculação, crossfit, funcional, a gente consegue ter esse aumento e esse ganho? Por causa da amplitude do movimento, tá? Então, e também, claro, da sobrecarga, né? Então, repara, por exemplo, imagina agora na sua cabeça uma mulher correndo. Se você vê a maneira que ela faz o movimento, a maneira que a gente faz o movimento quando corre, a gente vai ali, troca um pé com o outro, e só que não tem um grande arco de movimento do seu joelho, do quadril, eles não percorrem uma distância, não distância na corrida, né? Uma distância entre as articulações. Então a diferença de um exercício de força e de um exercício de caminhada e corrida é justamente a amplitude de movimento. Então essa amplitude de movimento vai fazer com que o músculo em si tenha muito mais esforço. E aí a gente consegue dar mais sobrecarga, a gente consegue fazer mais força e o exercício passa a ser focado no músculo ali. E aí esse músculo começa a crescer. Por isso que só com exercício de força, né, só fazendo, seja musculação, funcional, crossfit, exercícios que estimulem a nossa força, que de fato a gente vai conseguir aumentar a massa muscular. E aí no caso da pergunta, né, para ficar bem claro, que a Lainara perguntou aqui, é que não existe um exercício só, né? Por exemplo, assim, só agachamento. Não, não é só agachamento, né? Aí precisa de um conjunto, tem que saber
o grupamento certo, a ordem que vai ser feita, a quantidade de repetição, a carga, como é que vai ser feito ou não. Então isso tudo conta também bastante. Mas os exercícios de força, claro, com certeza, independente de onde você faça, vai fazer em casa, na academia, no box do cross, no funcional, só eles são capazes de te aumentar massa muscular, não tem outro jeito. Então tem que fazer exercício de força. E aí, consequentemente, claro, ganha a melhor estética, ela vai ser muito maior e tem vários outros benefícios, né, do que só aumentar a massa muscular por aumentar, tá? Então tem que fazer exercício de força, não tem como escapar disso, beleza? Vamos aqui para a próxima. Eu vou botar a pergunta toda, foi a Mari que fez aqui, que ela perguntou o seguinte: explica um pouco melhor, em um processo de emagrecimento, o ideal de exercícios envolvendo 4 dias de treino, mais caminhada, mais bike, pensando no seguinte resultado. Isso é no processo de emagrecimento, claro, emagrecer e ganhar massa muscular, tá? Primeira coisa que precisa ficar bem clara sempre quando a gente vai fazer um treino, né, prescrever um treino para alguém, é que independente do objetivo, né, supondo, eu quero emagrecer, mas se você também quer ganhar massa muscular, primeiro precisa decidir o que você quer mais de fato, né? Porque pode acontecer, você pode emagrecer e pode melhorar seus músculos, sua massa muscular no mesmo período, mas a gente precisa dar ênfase em uma coisa mais do que na outra, né? Então se a gente pegar aqui a menina quer emagrecer, o que ela mais quer é emagrecer, tá acima do peso, enfim. Então é isso que a gente vai focar, essa que vai ser a ênfase desse treino, desse primeiro período. Por melhor que seja o treino, pode ser o melhor professor, o melhor profissional, um treino só, um único treino, ele nunca vai ser bom o suficiente porque ele vai ter um prazo de validade, então ele vai ser bom dentro de um período. Esse período geralmente varia de 4, 6, no máximo 8 semanas. É preciso ser feita uma troca nesse treino para que o estímulo seja variado, né? Isso aqui eu já falei várias vezes. O nosso corpo ele é campeão em se adaptar. Então o que a gente dá para ele, ele consegue dar os seus pulos, o seu jeito para se adaptar e logo aquele estímulo ele já não tem tanta eficiência, né? Então, supondo que você faz sempre o mesmo treino, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo número de repetições, sempre os mesmos exercícios, sempre na mesma ordem, mais cedo ou mais tarde, por melhor que esse treino seja, ele vai ter um prazo de validade, tá? Então, vai ter sempre que ter essa troca. Então, claro, não ter uma resposta exata, né, para essa pergunta, como é que faria essas situações. Tanto é que eu simulei aqui, até anotei aqui para exemplificar. Então, eu vou dar alguns exemplos de como eu poderia fazer, tá? A Mari, inclusive, é nossa aluna lá do Amiga Magra. Acho que ela não entrou aqui, não. Então, por exemplo, né, vamos colocar que essa mulher ela quer emagrecer e ela tem 4 dias. O importante também, melhor ainda seria se soubesse quais são os 4 dias da semana. Mas eu coloquei aqui num modelo que eu trabalhei já e trabalho várias vezes, que é um modelo que eu gosto bastante quando a pessoa me dá, né, os dias que ela tem disponível, que é trabalhar segunda, terça, quinta e sexta. Porque a gente usa a quarta como uma folga no meio da semana, então dependendo do nível para não ficar tão puxado, digamos assim. E a gente usa a quarta de folga, e aí sexta é o último treino, para segunda-feira ter outro treino para não distanciar muito, né? Então dá aí 2, 3 dias de folga, é um período ideal, né? Se perguntar para mim, João, mas poderia ser terça, quarta, quinta e sexta? De sexta para terça já dá uma distância bem grande. Então por isso que esse modelo de segunda, terça, quinta e sexta em 4 dias, né? Se você tem 4 dias para se exercitar e consegue se organizar assim, na minha visão, seria o melhor, se você quiser usar 4 dias. Então ela colocou ali bike também encaminhada. Então dá para fazer assim. Pode começar na segunda-feira fazendo o bike. Pode começar na segunda-feira, na verdade, fazendo abdominal e bike. Então é um tipo de treino que você consegue fazer na sua casa, não necessariamente precisa ir para uma academia, enfim. E aí você já vai estar usando a perna para pedalar. Então isso precisa ser levado em consideração ali na hora de montar o treino e na hora também de descansar, né? Às vezes para não ficar fazendo sempre as mesmas coisas, para não fazer bike, daí no outro dia já faz perna, daí faz bike de novo, aí começa a ficar uma salada. Então pode começar fazendo a bike abdominal. Na terça-feira pode fazer um treino para os braços, então a gente muda a ênfase
e também acaba descansando a perna. Como a quarta-feira já conta também para o dia de folga, a gente vai ter 3 dias de folga lá de segunda para quinta. Então na quinta-feira o treino poderia ser abdominal de novo, porque ela fez lá na segunda-feira e está fazendo quinta, então 3 dias, ótimo descanso para aquela região. E aí, nesse dia de quinta-feira, além do abdominal, pode incluir a caminhada que ela tinha citado. E aí na sexta-feira deixa para fazer um treino mais específico de membros inferiores. A gente poderia fazer essa divisão. Então segunda-feira faz o pedal com abdominal, na terça-feira faz só superiores, só braço, um treino mais voltado para essa região. Quarta-feira descansa, na quinta volta a repetir abdominal, mas em vez de pedalar faz a caminhada. E aí lá na sexta-feira faz o treino específico, mais com ênfase em perna. Essa distância de segunda para sexta, então 4 dias da perna, né, que ela pedalou e aí fez o treino específico para membros inferiores, é uma distância bem legal, uma distância boa. Então esse formato, no que ela me falou ali, no que ela me deu, poderia ser trabalhado tranquilamente. Eu montei ainda um segundo, né, se fosse uma pessoa ainda um pouquinho mais avançada talvez, e aí dá para aumentar um pouquinho mais a quantidade, a sessão mesmo do treino, né, que ela faria. Na segunda-feira poderia começar com, dentro da mesma sessão, um abdominal e membro superior, abdominal e braço, e aí deixaria para pedalar na terça, né, num dia separado. Quarta-feira eu descanso de novo e abdominal e braço na quinta de novo. Por que a gente consegue fazer isso? Porque para a região superior do corpo a gente consegue fazer uma boa separação. Então dá para trabalhar exercícios, por exemplo, de empurrar, que seria o exercício de peitoral, tríceps e ombro, em um dia específico, e o exercício de puxar, né, que seria de costas, bíceps, em outro dia. E aí trabalhando o abdominal em 2 dias e deixando também o treino de pernas para sexta-feira e colocando a caminhada no final. Eu falei disso até essa semana nos stories, sobre fazer exercício aeróbio no dia que faz perna e tal. Isso aqui é uma boa saída para quem busca emagrecer. Pode ser uma boa saída dependendo, né, do tamanho, de como está organizado o treino, mas fazer uma caminhada no final do treino de pernas pode ser uma boa saída. Por quê? Porque quando a gente faz exercício de força, de musculação, e principalmente para a perna, que é um músculo maior e demanda muito mais energia, a gente gasta um tipo de energia que não é especificamente a gordura, né? Uma energia um pouco mais rápida que vem um pouco antes, que é o glicogênio. E aí quando a gente praticamente esgota essa fonte de energia, a gente passa a usar mais gordura, né? Então fazer uma caminhada no final do treino de perna, dependendo de como foi o treino, da dificuldade, enfim, pode ser uma boa saída, porque é uma maneira que a gente consegue gastar um pouco mais de calorias e gastar um pouco mais de gordura. Então a gente poderia adicionar a caminhada nesse treino de sexta-feira. E aí seria um modelo de treino que ficaria um pouco mais, um pouco maior, mas também uma saída para fazer isso, tá? Vamos aqui para mais. É bom que ele já vai. Aqui, ó. Pergunta da Raísse. Qual é o exercício melhor para diminuir a barriga na academia? Raísse, esse aqui você pode entrar no meu perfil. Na última quarta-feira teve o treino em casa, que era o Barriga Zero. Lá tem um treino completo. As meninas que se cadastraram receberam por e-mail, então a live tá salva aqui no meu perfil. E o treino também ele tá lá no YouTube, tá? Então você pode usar aquele modelo e depois você vai fazendo a cada 3, 4 dias, você repete esse treino, tem mais treinos lá também. E aí, se você quer saber exatamente, né, o que você tem que fazer e tal, e aí tudo certinho, que dia, a maneira que você tem que treinar, espera que mês que vem a gente vai abrir as inscrições para o Amiga Magra lá. A gente tem treinos exclusivos, né, a gente conversa com as alunas, monta o treino personalizado e exclusivo. Mas tem essa live aí, Barriga Zero, que eu fiz quarta-feira passada. A live tá salva aqui no meu perfil, é só dar uma procurada ou entrar direto lá no canal do YouTube, que essa live também tá lá, beleza? Meninas, se tiver mais alguma pergunta, se quiser mandar aí, ainda tá à disposição, porque essa aqui é a última da Amanda. Não consigo emagrecer.
Eu tinha visto essa pergunta, só não entendi o que é faço RA que ela mandou. O que pode ser? Se alguma das meninas estiver aí e conseguiu entender ou identificar, pode mandar para mim, por favor, tá? Porque eu não entendi. Não consigo emagrecer, o que pode ser? Bom, pode ser um monte de coisa. Mas é bom porque essa pergunta, ela é bem simples, é bem básica, mas é uma coisa que muitas mulheres precisam ouvir, né? O que vai de fato atrapalhar e que vai de fato você não conseguir emagrecer, e seja por uma coisa que você não controle, é se você tem algum desajuste hormonal, né? Então, se você desconfia disso, precisa procurar um endocrinologista, fazer o exame e ver o que está acontecendo. Porque o problema mais comum, né, que é o mais conhecido, é o hipotireoidismo, que é um desarranjo, um problema na glândula tireoide, que é uma glândula responsável por um hormônio que controla a velocidade do nosso metabolismo. Então, quando a gente tem esse tipo de problema de hipotireoidismo, atrapalha bastante, e aí não é só exercício, não é só alimentação, não é só isso que vai resolver o problema. Você precisa tratar isso, precisa tomar remédio e tal. É um pouco mais complicado, dá um pouco mais de trabalho. Mas, tirando isso, né, se isso não é de fato um problema e não é o seu problema, e você não consegue emagrecer, aí falta um pouco mais de disciplina, de paciência, de consistência e de saber também o que fazer, os exercícios certos e tal. O que eu vejo que causa muita confusão nas meninas ainda, e é um bicho de 7 cabeças, às vezes acaba limitando e você acaba não conseguindo ter resultado, é acreditar que emagrecer é de fato um bicho de 7 cabeças, uma coisa muito assim fora do normal, que, nossa, é como se fosse, sei lá, tipo, uma coisa muito difícil. Não é tão difícil assim quanto parece. Então, se você não tem nenhum tipo de problema hormonal, fisiológico, que te impede, falta só um pouco mais de paciência, estudar um pouco mais sobre isso, acompanhar mais aqui do que eu falo, entender um pouco mais, porque não é tão difícil assim, não é algo complexo, não é impossível, só precisa um pouco mais de dedicação, persistência. E se você acha que tem algum problema mesmo, aí você precisa procurar ajuda profissional e conversar com algum profissional especializado, né? Seja um médico endócrino ou um psicólogo mesmo, fazer alguma terapia se você já tentou várias vezes e não consegue. Mas, tirando isso, é só ter um pouquinho mais de disciplina, persistência, entender de uma vez por todas que você vai precisar sim fazer exercício físico, né, mais cedo ou mais tarde, começando por algo que você gosta bastante de fazer, e porque ele vai tender a ser mais fácil, né? Você vai tender a aderir, e aí você vai querer fazer mais vezes e assim vai indo. E claro, procurar mudar os seus hábitos, sua alimentação, enfim, tudo que a maioria já fala. Mas, se você não tem nenhum tipo de problema fisiológico, nada disso, não é um bicho de 7 cabeças, comece logo, porque sempre quanto antes você começar, mais rápido vai ser o resultado e antes você vai se arrepender, tá? Meninas, sobre quarta-feira, a gente tem mais um treino em casa, né? Lembrando sempre que o treino em casa ele é um evento que acontece já toda semana, há várias semanas. Esse treino em casa agora já é o 019, mas ele é um treino em casa também especial, assim como foi de semana passada, que é o treino em casa tchau para o tchauzinho. Então vai ser o treino em casa focado em exercícios de braço. A gente vai fazer um treino de braço na próxima quarta-feira às 19h07, tá? Então vocês já estão avisadas. Próxima quarta-feira, às 19h07, a gente entra aqui ao vivo para fazer mais um treino. Eu vou deixar o link aqui na minha bio amanhã, não posso esquecer disso também, para vocês fazerem a inscrição, porque também vai ter o material de apoio, vai ter o PDF e tudo que teve nas outras lives. Então, na próxima quarta-feira, eu espero vocês às 19h07 para a gente treinar ao vivo, beleza? Meninas, boa semana para vocês, bom final de domingo, a gente se vê por aqui. Daqui a pouco eu vou abrir de novo a minha caixinha de perguntas e essa semana a gente segue respondendo normal, beleza? Beijão, fiquem bem e a gente se fala por aqui.